Bom, vamos começar. Bom dia a todas e a todos. Quero dizer que é com muito prazer, com muita alegria, que estamos aqui hoje para a nossa primeira aula virtual com este aplicativo extraordinário. Nós vamos, portanto, com esta aula nós vamos, em primeiro lugar, apresentar o roteiro. Devo lembrar os 4 objetivos desta disciplina: caracterizar o ensino religioso escolar, conhecer o valioso contributo da educação moral e religiosa católica para a formação da personalidade, saber distinguir o ensino da educação moral e religiosa católica do ensino da catequese e, pouco a pouco, capacitar as pessoas, os formandos, para a implementação desta disciplina. Nesta aula, nós vamos focar sobre o primeiro objetivo: caracterizar o ensino religioso escolar e, de certa forma, contribuir para, gradualmente, capacitar os participantes para a implementação desta disciplina. À luz das orientações, vamos focar nos 2 primeiros conteúdos: identidade da educação moral e religiosa católica, sendo que este tema é mais assim de revisão, porque foi apresentado na praia, em São Miguel não chegou a ser apresentado, em Calheta, mas, entretanto, o documento foi partilhado, já há algum tempo, espero que tenham lido. Vamos, assim, entrar no tema 2, enquadramento histórico do ensino religioso aqui em Cabo Verde, que é onde nós vamos dar um pouco mais de ênfase. Olhando os desafios, os 7 desafios, estamos a situar nos 2 primeiros: o ensino religioso confessional e o ensino não confessional. E, paralelamente, ir pontuando, anotando as principais evidências, as principais marcas do ensino escolar religioso aqui em Cabo Verde, no período antes da independência. Para isso, nós temos 3 suportes, Temos o texto 1, a tal apresentação no seminário de formação de professores; o texto 3, que é o enquadramento legal do ensino religioso nas escolas públicas; e o texto 4, que é a história do liceu em Cabo Verde, com ênfase na edificação, na criação do seminário do seminário de Cabo Verde. Portanto, são esses esta apresentação, este o roteiro que nós vamos ter. Identidade da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica. Ora, nós, assim, como eu disse, este tema é mais uma revisão, suponho que já tenham lido, devem ter verificado que esta disciplina está baseada fundamentalmente em 3 eixos, em 3 pilares, ou seja, tem 3 traços identitários. O primeiro traço identitário é a transcendência. É uma disciplina religiosa que educa a dimensão religiosa dos alunos, veicula conhecimentos de âmbito religioso cristãos, dos fenômenos religiosos, cultiva a interioridade, contribui para a formação da personalidade, da interioridade, que é um dos temas que nós temos mais à frente para desenvolver. Um outro pilar é a evangelização. Portanto, é uma disciplina evangelizadora,
portadora da mensagem cristã católica, que assume como parte de uma visão evangelizadora, supõe um anúncio pelo testemunho, anuncia segundo o Evangelho, segundo o método de Jesus Cristo. Há uma apresentação extraordinária sobre Jesus Cristo, Cristo enquanto professor, que valeria a pena nós mais tarde vamos ver. Um terceiro pilar, um terceiro traço característico desta disciplina é a sua dimensão escolar, a sua dimensão educativa, enquanto disciplina curricular, enquanto disciplina integrada, não é? No currículo escolar. Primeiro aspecto, é um tema que assume-se como uma disciplina. Portanto, segue um programa, uma planificação, uma execução e uma avaliação. Portanto, está integrado nos projetos formativos, nos projetos educativos da escola, embora com o seu conteúdo, com o seu contributo muito específico, muito particular. É um serviço que está virada para a formação da cidadania ativa, informada, responsável, mas, sobretudo, é uma disciplina que procura, não é, na sua metodologia, os professores que já estão em exercício sabem muito bem, é uma disciplina que, ao invés de impor, propõe, não é? Procura acolher a todos, tem uma dimensão inclusiva, tem um caráter facultativo, mas é, sobretudo, uma disciplina que atrai, que respeita, tendo em conta a sua relevância, a sua utilidade e a sua credibilidade. Assim, de forma resumida, podemos dizer que a disciplina Educação Moral e Religiosa Católica terá sucesso, será bem-sucedida, se observar 3 elementos. Primeiro, se for fiel à sua identidade, aos 3 pilares que nós vimos, que nós acabamos de ver, se for efetivamente uma disciplina que contribui para os objetivos educativos da escola, ou seja, que a escola sente algo mais, né? E é também um dos aspectos relevantes, um dos elementos para o sucesso depende da sua ação, da articulação das suas atividades com as demais disciplinas, ou seja, a sua interdisciplinaridade, não é? A sua relação com as demais disciplinas. Eis de forma breve, como eu disse, em jeito assim de revisão, vocês agora podem ir ler, fazer uma leitura mais atenta desta apresentação, deste texto, né, para poderem apreender melhor. Mas a identidade da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica, como eu disse, é o nome da própria disciplina, significa que ao longo de todo o semestre, de toda a abordagem da disciplina, nós vamos, não é, poder abordar, compreender, apreender melhor, não é, o alcance desta disciplina. Portanto, este é o primeiro ponto, é o primeiro aspecto que eu queria abordar. O segundo é o enquadramento histórico do ensino religioso em Cabo Verde. Ora bem, para esta apresentação, para este enquadramento, nós devemos ter em conta o texto, né? O texto apresentado
já há... onde está esse texto? Portanto, o texto que nós apresentamos, não baixei, não vou apresentar agora aqui. Voltando, portanto, eu fui a esse texto, né, do livro de Educação Moral e Religiosa Católica, cujo texto vocês têm, e fui vendo o que é que podemos encontrar nesse texto. Primeiro aspecto, não é? Um primeiro subtítulo, temos o ensino religioso confessional e não confessional. E ali temos vários elementos que eu fiz, digamos, uma leitura, mas como vocês vão ter, para além desta participação, têm também o texto e vão ter acesso à apresentação, podem ver, não é? Apenas sublinhei alguns aspectos. Primeiro, a relação existente entre a política e a religião, seja em Portugal, mas em toda a Europa no início. O poder e a influência do Papa, né? O poder e a influência do Papa e da Igreja Católica, realça o texto, eram de tal forma evidentes que o poder espiritual e o poder político praticamente não tinham fronteiras. Peço desculpas, são os alunos que estão a pedir para entrar, e vamos encontrar ali que toda a história portuguesa, inclusive a do ensino, desde a fundação da nacionalidade, foi marcadamente político-religioso de índole católica apostólica romana, com uma forte, onde a Igreja, de certa forma, a Igreja Católica era muito privilegiada. E depois temos algumas referências, temos 3 marcos ali, 3 constituições: a Constituição da República de 1822, uma Carta Constitucional de 1826 e a Constituição de 1838, não é? Cada um desses momentos, desses períodos, com ênfase no ensino religioso. Se nós repararmos, por exemplo, a Carta Constitucional de 1826 diz que a religião católica continuará a ser a religião do reino, a religião do Estado, a religião do país. Todas as outras religiões são permitidas, sim, mas aos estrangeiros, com seu culto doméstico ou particular, em casa, para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. E, portanto, temos para elementos que, para o ponto número 2, os marcos, não é, são importantes realçar, não é, nesta apresentação. Temos mais à frente, seguindo, estamos a percorrer o marco histórico a um determinado momento, temos a separação do Estado e da religião e o chamado ensino neutro. Ali realça o texto, o documento, a queda dos estados papais, dos chamados estados da Igreja ou pontifícios, em 1870, e todos nós devemos saber, vocês devem ter trabalhado isso, o Concílio Vaticano I, não é? Que terá um impacto muito importante na relação
Estado-Igreja. Portanto, a partir daí, há uma tendência para uma sociedade laica, uma busca, não é, constante, uma luta constante para a separação, para o distanciamento entre o Estado e a religião. Isso um pouco na Europa, não é? E surge debate sobre o laicismo, ideias de uma educação autónoma, de uma educação neutra, antirreligiosa, etc. Ora, Portugal surge a proclamação da República em 1910, né? Que imediatamente extingue o ensino da doutrina cristã nas escolas primárias e, no ano seguinte, cria uma lei da separação do Estado e da Igreja, 20 de abril de 1910. Suponho que vocês tenham algum conhecimento disso ou tiveram na disciplina História da Igreja. Entretanto, bom, nós estamos a falar da educação religiosa em Cabo Verde, num contexto de colónia, num contexto de um país ainda sob domínio de Portugal. Vale realçar a Constituição da República de 1911, né? O Estado passa a reconhecer a igualdade política e civil de todos os cultos, o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos e particulares, né, será neutro em matéria religiosa. Ora, Portugal houve bastante controvérsia, mas isso, este período foi, digamos, de pouca dura. Teve apenas já em 1910, 1926, poucos anos depois, não é, houve a proclamação da Segunda República, onde surgem novos momentos importantes na relação entre o Estado e a Igreja. Há a sublinhar aqui o Concílio Plenário Português, não é, que é destacado no documento, no texto, e a modificação dos programas educativos com o surgimento da educação moral e educação cívica. Mais tarde, a Constituição de 1933, que reconhece a Igreja Católica, a Igreja Católica, a sua influência nas instituições, não só nas instituições, no ensino, mas também na sociedade de uma forma geral. E todo o discurso e todo o trabalho feito à volta dos três eixos, dos três pilares educativos: a família, a escola e a igreja. Ainda eu lembro-me de criança da trilogia Deus, Pátria e Família, né, que foi instaurado nesse período, mas que percorreu, nós vamos ver, né, até onde, até pelo menos até a instauração da democracia, né, essa relação. Portanto, é um novo período do ensino religioso escolar que, naturalmente, terá enorme impacto, terá enorme efeito aqui em Cabo Verde. Temos o acordo entre o Estado português e a Santa Sé, a concordata de 7 de maio de 1940, né, que terá, digamos, pautado, dando marcos, dando sinais sobre o ensino religioso nas escolas. O surgimento, o desenvolvimento, este período foi muito propício para o desenvolvimento da Igreja, né? Sobretudo, para além do ensino, passa a ter dois órgãos extraordinários, que é a rádio, o surgimento da Rádio Renascença, que temos até hoje, dos jornais e revistas.
chegamos a um período também muito relevante, o Concílio Vaticano II, né, que vocês estudaram, sei que estudaram alguns das suas partes, né, que é um concílio, diz o texto, que renova a face da Igreja Católica e a liberdade religiosa, porque coloca a pessoa humana, né, como protagonista, né, como, digamos, um ser que tem direito à liberdade religiosa. Um destaque aqui, um realce para o acolhimento, para a recepção dos líderes africanos, que inclui Amílcar Cabral, em 1970, pelo Papa Paulo VI, não é, que também é um dos marcos importantes, não é, a ter em conta nas nossas análises. Isso porque o contexto da independência, né, nós, Cabo Verde, e restantes países de língua portuguesa na África, e, portanto, toda a celeuma, toda a polêmica gerada à volta disso. Mas, no entanto, não teve, assim, efeito, impacto sobre o ensino, porque, imediatamente, vejam, em 1971, houve um reforço sobre a liberdade religiosa, diz, né, a lei, o ensino ministrado pelo Estado será orientado pelos princípios da doutrina e moral cristãs tradicionais do país. Bom, aconteceu o 25 de abril, que consagrou, não é, a democracia, a instauração da democracia, e que, a partir daí, houve nova evolução. Portanto, houve imediatamente um protocolo adicional à Concordata de 1940 e, imediatamente, no ano seguinte, 1976, já Cabo Verde independente, estabelece o ensino não confessional, né, nas escolas públicas. Estamos já no fim, portanto, assim, em jeito de síntese, nós temos o ensino religioso confessional, que refere, portanto, se refere à escola vinculada à igreja ou confissão religiosa, portanto, com os elementos que estamos a ver ali e que eu sublinhei, né? Porém, o ensino religioso de natureza confessional diz respeito ao ensino vinculado a uma igreja ou uma confissão religiosa. Isso para um pouco responder ao desafio que nós temos, que eu coloquei nas orientações. Portanto, temos ali elementos que eu fui dando, eu fui buscando para, digamos, partilhar com vocês nesta apresentação. Por fim, finalmente, alguns marcos evidências, os marcos históricos. Eu, naturalmente, não sublinhei tudo, apenas alguns. Devemos ter, primeiro, o marco, a criação da Diocese de Santiago. Depois, em 1900, como eu disse, a Constituição da República de 1822, que diz que a religião do Estado é a religião católica apostólica romana. Não podemos ir ao texto, número 4, ver o seminário, com mais detalhe, o seminário eclesiástico da Diocese de Cabo Verde, o acordo, a concordata de 1440, a liberdade religiosa, a disciplina 1974, a disciplina de religião e moral, o protocolo adicional, enfim, aí podemos
agora entrar no período pós-independência, até chegar ao acordo de 2013 e, por fim, a autorização do Ministério da Educação para a implementação da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica nas escolas públicas, que ocorreu no ano passado, em abril, exatamente, em abril de 2019, abril do ano passado. Portanto, eis, assim, de forma rápida, a apresentação que eu gostaria de fazer. Nós podemos, com base nesta apresentação, que naturalmente vocês vão, com mais tempo, não é, apropriar e cruzar com as leituras que vocês vão fazer, não é? Podemos ir dialogando e ir discutindo. E, em função disso, podemos combinar como é que vai ser o formato da nossa próxima aula, que eventualmente, em vez de ser assim mais positiva, pode ser mais dialogada, ou, enfim, ter momentos de, eventualmente, pegar os outros desafios, né? E permitir também uma interação dos participantes. Portanto, amigos e amigas, eis de forma rápida. Esta primeira parte será gravada, portanto, partilhada, e a segunda parte também vai ser, imagino que vai ser interessante, porque é a parte da interação. Portanto, muito obrigado. Nesta primeira parte, nós vamos continuando.